Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Mamilos! Ai, gente, assunto polêmico. FOF. FOF. Não são mamilos. São FOFs. Eu adorava esse vídeo aqui. Já é bem antigo, era um meme aí. Mamilos. Gente, falar um pouquinho de FOF. O HFOF, né? FOF é sempre polêmico, porque o que é história? Para quem está começando no mundo de fundo imobiliário, pode ser uma boa, porque você não estudou, não sabe muito carteira, tudo. Aplique em um FOF que tem um montão de fundo imobiliário dentro dele. Mas qual que é a desvantagem de fazer isso? Você está pagando duas taxas, na verdade, de gestão. Você está pagando uma para o fundo de FOF e está pagando taxa para os fundos que esse FOF aplica. E se fosse só isso, estaria bom. Só que quando você olha nas coisas que esse fundo aplica, aí começa a dar medo, gente. É isso que a gente vai passar aqui um pouquinho hoje no HFOF. Confesso que dá medo a hora que vi a carteira dele. Ó, vamos lá então. É fundo de fundos para investidor em geral. Ele é um AAA. Desculpa, não é AAA. Ele tem pouco cotista, tá? É 74 mil, então é um ABA. Mas pela conjuntura total ele acaba classificando como A. A cotação desse fundo aqui, ele está muito interessante, tá? A mínima no último ano foi 4,82, a máxima foi 6,32. Ele está aqui bem descontado, 72%. E você pegar aqui o PVP dele, super amassado, né? Ele está com 20% de desconto. Agora, deve ter um motivo para isso, a gente já vai chegar lá. Calma aí. Taxa de administração, ele cobra 0,60%, e ele tem mais 20% do que excedeu o IFIX. Né? Então, você vê que o ano passado ele não pagou nada, ele não excedeu o IFIX, pagou só essa taxa de administração aqui. Então tá muito boa a taxa, pagar um A aqui, tá bacaninha. Lembrando que essa taxa é um adicional, né? Você está pagando mais 0,6%, e na média dos fundos, quando você olha, você está pagando mais ou menos ali 1%. Então você está pagando 1,6% de taxa no final, aplicando aqui. Né? Isso vai direto na fonte ali, gente. Bom, os dividendos do HFOF. Ele pagou 6 centavos, né? No que dá 0,95. Tá bom. No último ano, né, esses 69 centavos, na cotação atual, ele pagou 11,61. Ok, né? Tá bom. O resultado real esse mês foi de 6 centavos. Desculpa, ele tem uma reserva aí de 7 centavos e o guidance dele é de pagar esses 6 centavos aí durante o resto do ano. Então tá bom também na questão de dividendos. A alavancagem dele é praticamente nula. Não tem, na verdade, se você pegar aqui é rendimento a distribuir, então ele não tem alavancagem. E a grande aplicação dele são em FIIs. E vamos dar uma olhada na carteira dele para ver se é o que você faria também quando você está investindo. Olha lá, ele tem 42 FIIs na carteira dele. Os nomes estão todos aqui do lado. E aí a gente olha aqui o índice de maturidade, né? Ele aplica em alguns fundos que já são maduros, sim. Mas tem uns negócios meio esquisitos aqui, gente. Por exemplo, o HLOG, ele tem aqui 12% do patrimônio líquido do fundo aplicado aqui. São 200 milhões de reais, que é 13% da carteira. Então, tá vendo? Tá muito concentrado aqui no começo, ó. Esses fundos aqui, ó. Tudo muito concentrado. E olha aqui que interessante, gente. Que malandrinho, hein? Esses três fundos aqui são da mesma gestora. Então vamos lá. A gestora é a Red. Olha só.
Então, dona Red, você está com um conflito de interesse aqui muito grande, ó. Todos esses fundos aqui são conflitos de interesse. É assim, ó, aí tá aplicando em você mesmo. E aí, sabe você, cotista, que já está pagando 0,6% em cima de taxa de aplicar nessa carteira de fundos aqui. E ela pega esses milhões, 200 milhões, 160 milhões, 147 milhões e aplica em outro fundo que é dela mesmo. E aí você vai ver a taxa desses outros fundos é em cima do patrimônio desse outro fundo. Então ela está ganhando várias vezes em taxa, sobre taxa. Bom, fica a seu critério. Eu não gosto disso, eu acho sacanagem esse conflito de interesse. Agora, não existe regra que não possa fazer isso, ela está atuando dentro da legalidade, mas eu acho sacanagem pra caramba fazer isso, sabe? É aplicar nela mesmo e ganhar taxa. Então, enfim, eu não teria uma carteira dessa aqui. Agora, quiser aplicar aqui, gente, fica a seu critério. Nota final desse fundo aqui, ele levou um Bzão, tá? Até para vocês entenderem aqui, eu deixei o peso dessas notas aqui no final. E aí tem a... Porque assim, ele levou A em tudo e levou um B aqui. Por que que ficou B? Porque o peso do FI dentro de tudo é muito alto, é 55%. Ele é um fundo de fundo. Então tem que ter mais peso na carteira de fundo na hora de fazer a média ponderada aqui. É isso aí, levou um Bzão, dona Red, e sacanagem, hein? Conflito de interesse aí tá pegando pesado.